Projetos raramente falham por falta de dinheiro, talento ou tecnologia. Na maioria das vezes, eles falham porque as decisões não conversam entre si. Pense nisso. Uma área da empresa otimiza os custos ao máximo. Outra acelera o cronograma para entregar antes do prazo. Uma terceira garante a performance técnica mais robusta possível. Se você olhar para cada uma dessas decisões isoladamente, todas parecem corretas, até admiráveis. O problema começa quando ninguém assume a responsabilidade pelo impacto total dessas decisões, quando elas são combinadas. E é exatamente isso que o gerenciamento da integração deveria impedir. Muitas vezes, as pessoas confundem integração com reuniões de alinhamento ou comitês de governança. Mas não é nada disso. Integração de verdade é quando alguém tem a autoridade e a coragem de dizer: olha, eu entendo que essa decisão funciona perfeitamente para a sua área, mas ela vai matar o projeto como um todo. Quando essa voz não existe ou não é ouvida, o erro que acontece em seguida não é um erro técnico. Ele é um erro organizacional, um erro de gestão e, pior, um erro que foi autorizado. Neste vídeo, vamos analisar 5 projetos reais e gigantescos, onde cada parte fez o seu trabalho. Cada área bateu suas metas individuais e, mesmo assim, o projeto inteiro colapsou de forma espetacular. Vamos começar com um dos casos mais trágicos e conhecidos dos últimos anos: o Boeing 737 MAX. O 737 MAX não era apenas um avião novo. Ele era a resposta estratégica e urgente da Boeing à forte concorrência da Airbus, que estava ganhando o mercado com seu A320neo. A pressão dentro da Boeing era imensa e muito clara. Os objetivos eram lançar o avião o mais rápido possível, reduzir os custos de certificação para não precisar de uma aprovação do zero e, crucialmente, evitar a necessidade de novos e caros treinamentos para os pilotos que já voavam o 737. Cada área da empresa recebeu objetivos bem definidos e, individualmente, cada uma cumpriu o que foi pedido. A engenharia se concentrou na aerodinâmica para tornar o novo motor mais eficiente. A equipe de software criou correções automáticas para compensar as mudanças de comportamento do avião. O time de certificação trabalhou de forma fragmentada para acelerar a aprovação. E a alta gestão tratava os riscos como eventos isolados, que poderiam ser gerenciados separadamente. O problema é que ninguém integrou o risco total dessas decisões. Não existia um dono do risco final, alguém que olhasse para todas essas otimizações e perguntasse: ok, mas o que acontece quando tudo isso estiver funcionando junto, a 30 mil pés de altura? A falha de integração foi catastrófica. A engenharia focou na aerodinâmica sem considerar totalmente o impacto no software. O software, por sua vez, criou o famoso sistema MSI, para corrigir o comportamento do avião, mas sem uma comunicação clara sobre seu poder e seus riscos. A certificação foi apressada e fragmentada. Ninguém na liderança tinha a visão do todo. Os impactos foram devastadores. O custo para a Boeing ultrapassou os 20 bilhões de dólares. A frota global do 737 MAX ficou parada por cerca de 20 meses, causando um caos na aviação mundial. E o mais trágico de tudo, o impacto humano. 346 pessoas perderam suas vidas em 2 acidentes. A lição de integração aqui é dolorosa. Quando ninguém integra os riscos técnicos, operacionais e humanos, o projeto pode falhar de forma desastrosa, mesmo que todos acreditem estar seguindo o plano. Agora, vamos para o Reino Unido,
com um projeto que prometia revolucionar a saúde pública, o NPFIT, ou Programa Nacional de TIs para o Serviço Nacional de Saúde. A ideia era grandiosa e nobre: criar o maior sistema integrado de saúde digital do mundo. A promessa era simples: dados de pacientes totalmente conectados entre hospitais e clínicas, gerando mais eficiência, menos erros e um atendimento muito melhor para milhões de pessoas. O projeto envolvia múltiplos fornecedores de tecnologia, diversas agências públicas de saúde e, claro, milhões de usuários finais, entre médicos, enfermeiros e pacientes. Recursos não faltaram. Autoridade política não faltou. O que faltou? Integração. A falha de integração aqui foi diferente. O projeto se tornou uma teia burocrática. Cada fornecedor entregava a sua parte do software. Cada agência de saúde defendia suas próprias necessidades e processos. Mas ninguém era, de fato, o dono do sistema final. Ninguém tinha a responsabilidade de garantir que todas aquelas peças separadas se encaixassem para formar um produto único e funcional. A integração se transformou em governança, em comitês, em reuniões intermináveis onde as decisões eram adiadas ou diluídas. O foco mudou de entregar um sistema que funcione para seguir os processos do comitê. Os impactos foram um desperdício monumental. O custo estimado foi de 10 a 12 bilhões de libras jogados fora. O projeto se arrastou por 9 longos anos até ser oficialmente cancelado. E o impacto humano foi a frustração e o caos. Hospitais ficaram sem os sistemas prometidos e as equipes de saúde, que deveriam ser ajudadas pela tecnologia, acabaram ainda mais sobrecarregadas com sistemas antigos e ineficientes. A lição aqui é clara: quando a integração vira comitê, o projeto não anda. Ele apodrece por dentro. De volta aos Estados Unidos, vamos para Boston e um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos da história, o Big Dig. O objetivo era substituir uma velha rodovia elevada que cortava o centro da cidade por um sistema de túneis subterrâneos, liberando a superfície para parques e desenvolvimento urbano. Era um projeto de engenharia monumental, um verdadeiro desafio. A tecnologia para isso existia. Os melhores engenheiros do mundo estavam disponíveis. Mas a integração falhou antes mesmo da primeira pá de terra ser movida. A falha aqui foi nos contratos. O projeto foi dividido em centenas de contratos separados para diferentes empresas de construção, engenharia e consultoria. Isso, por si só, não é incomum. O problema foi que esses contratos tinham incentivos desalinhados. Cada contrato protegia a sua parte, o seu escopo, o seu lucro. As responsabilidades pelo projeto como um todo foram completamente diluídas. Não havia uma entidade única responsável pelo impacto total. Se um vazamento acontecesse na junção do trabalho de duas empresas, quem era o culpado? A disputa contratual começava e o projeto parava. Cada empresa otimizou seu próprio contrato, mas ninguém otimizou o projeto. Os impactos foram astronômicos. O custo inicial, projetado em 2,8 bilhões de dólares, explodiu para mais de 14,8 bilhões. O prazo de entrega sofreu um atraso de mais de 9 anos. E, tragicamente, houve acidentes fatais durante a obra, causados por falhas de construção que poderiam ter sido evitadas com uma supervisão integrada. A lição de integração do Big Dig é poderosa. Um contrato sem integração transforma um risco técnico em um desastre financeiro e humano. Agora, vamos para uma plataforma de petróleo no meio do oceano, um dos ambientes mais perigosos do planeta, a Deepwater Horizon, operada pela BP no Golfo do México. Aqui,
Decisões críticas que deveriam ser tomadas de forma integrada foram, na verdade, tomadas em silos, de forma isolada, cada uma otimizando uma pequena parte do processo, ignorando o risco combinado. Cada parte da operação estava otimizada para uma meta específica. A equipe de operações queria velocidade para terminar o poço o mais rápido possível e passar para o próximo. Os executivos em terra firme queriam reduzir os custos, que já estavam muito acima do orçamento, e os fornecedores de serviços simplesmente seguiam o que estava no contrato, sem questionar. A equipe de segurança, que deveria ter o poder de veto, era vista como um centro de custo, um obstáculo para a velocidade e para o lucro. A falha de integração foi letal. Alertas de segurança existiam. Relatórios técnicos apontando anomalias e riscos graves existiam. Mas essas informações cruciais não foram integradas na decisão final de seguir em frente com o procedimento de fechamento do poço. Os impactos foram uma catástrofe em todas as frentes. O custo financeiro para a BP ultrapassou os 65 bilhões de dólares em multas, limpeza e compensações. As operações de perfuração no Golfo foram suspensas por anos, e o impacto humano foi terrível. 11 trabalhadores morreram na explosão da plataforma, e o vazamento de petróleo causou o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos. A lição aqui é sombria, mas essencial. Quando a segurança não participa da decisão integrada, quando sua voz pode ser ignorada, o desastre não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Finalmente, vamos a um caso digital mais recente. O lançamento do site healthcare.gov, a plataforma central do Obamacare nos Estados Unidos. O site foi lançado sob uma enorme pressão política e com prazos absolutamente inflexíveis. O projeto envolveu dezenas de fornecedores de tecnologia diferentes, cada um responsável por uma parte do sistema. Cada empresa entregou o seu código, a sua funcionalidade. O problema? O sistema nunca funcionou como um produto único e coeso. A falha de integração foi a ausência de um integrador central. Não havia uma única pessoa ou equipe com a autoridade e a responsabilidade de garantir que todas as peças se encaixassem. Os testes foram feitos de forma isolada. Uma empresa testava seu módulo de login, outra testava o banco de dados, outra testava a interface. Mas o produto final, o sistema completo, nunca foi validado de ponta a ponta por um usuário real antes do lançamento. Ninguém testou o caminho completo de um cidadão tentando se inscrever para um plano de saúde. O impacto foi um vexame público. O custo ultrapassou os 2 bilhões de dólares. Após o lançamento, o site simplesmente não funcionava, travando para milhões de americanos que tentavam acessá-lo. Foram necessários meses de correções emergenciais, com uma tropa de elite de tecnologia sendo chamada para consertar o desastre. O impacto humano foi a frustração de milhões de pessoas que não conseguiam acesso a um serviço essencial que havia sido prometido. A lição é direta. Um projeto sem um dono da integração vira um amontoado de entregas inúteis. Boeing, o Sistema de Saúde Britânico, o Big Dig de Boston, a Deepwater Horizon, o Healthcare. Governors, todos esses projetos tinham dinheiro, talento e tecnologia de sobra. O que faltou foi a integração real das decisões. Gerenciamento da integração não é uma metodologia chique que você aprende num curso. É uma responsabilidade explícita. É ter alguém cujo trabalho é entender o impacto combinado das decisões e ter o poder de dizer não, porque no final das contas, um projeto não falha sozinho. Alguém, em algum lugar,
autorizou a falha. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa análise e quer ver mais conteúdo sobre gestão, tecnologia e como evitar desastres em projetos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!